Olá, eu há muito tempo que pedem os atuais administradores do Grito, de que fui fundador, sou o criador do nome, assumo essa responsabilidade, assumo essa história, assumo essa intenção e essa existirá sempre. Neste momento, infelizmente até no último ano, por questões de saúde, não pude estar presente. E essa ausência prolongada não me retira esse privilégio de ter sido o fundador desta ideia e desta plataforma de debate, de reflexão, de consciência cívica e de indignação perante tanta coisa que decorre, infelizmente, no nosso país. É um marco também aquele que estamos a atravessar e o Grito está a celebrar, mais coisa menos coisa, os 10.000 subscritores. É impressionante porque há muitos partidos existentes em Portugal, maiores, pequenos ou menores, que se calhar não poderão apresentar esse número nos seus congressos. Nós também não, obviamente. Desses 10.000 estarão ativos, se calhar, 20%, 10%, não sabemos, mas já efetuámos dois congressos em devido tempo. A administração que está eleita foi democraticamente eleita nessas reuniões e verificámos que temos, primeiro, uma cobertura nacional bastante diversificada, bastante ampla, que vai dos Açores a Bragança. Portanto, isso orgulha-nos. Por outro lado, uma variedade temática e uma capacidade, uma coloratura de opinião, sempre, obrigatoriamente, dentro de parâmetros que estão definidos pela nossa Carta Magna, digamos assim, que são os parâmetros da democracia, da não incitação à violência, portanto, sempre pelo poder, por vezes violento, da palavra, mas nunca por uma palavra que incite à violência. Portanto, há alguns princípios de abertura, de democracia, de direitos do homem, de liberdade, que são paradigma do qual não abdicamos, mas também não abdicamos do direito à indignação e do direito a dizermos explicitamente aquilo que pensamos sobre a realidade nacional. Volto ao início em que realmente referi que me pediam há bastante tempo que, como fundador do Grito, expressasse uma opinião neste momento relativamente conturbado e em que se avizinham esses três factos. A celebração dos nossos 10.000 subscritores, que é um número impressionante e que, tendo começado com meia dúzia de pessoas críticas, nunca pensávamos que provavelmente pudéssemos vir a atingir. E também ainda a aproximação de eleições tanto legislativas para a Assembleia da República como presidenciais. É evidente que o vínculo é a minha opinião pessoal, mas no fim direi exatamente aquilo que solicito a todos os subscritores desta plataforma cívica de inteligência, de indignação, de reflexão política. Primeiro direi a minha opinião. Em relação aos 10.000 subscritores e à celebração que o Grito está a fazer desse feito, desse cometimento, é evidente que isso me orgulha e nos dá a todos nós, a Eugénia, a Luís Jerónimo, a todos os administradores,
uns mais antigos, outros ab início, outros nem tanto, mas que são as pessoas que mantêm a casa arrumada e dentro dos parâmetros que desejamos e pelos quais optamos desde os tais princípios aprovados no nosso primeiro Congresso, eh, chamando pomposamente Congresso, uma reunião de 30 pessoas, mas era o que havia nessa altura. Portanto, para nós é um marco que é preciso celebrar com uma enorme responsabilidade. Quantos e quantos partidos, e fico já a fazer a ligação para as eleições em que entram os partidos para a Assembleia da República, gostariam de poder ostentar esse número? E quantos legalmente constituídos ainda hoje representarão provavelmente, se calhar, 50 pessoas? São de caráter familiar, são de caráter regional e não significam, tenho a certeza, muito mais do que isso. E persistem, curiosamente, persistem nas suas pequeninas capelinhas em apresentar-se ao eleitorado. Depois acabam por ter uma votação ridícula, uma votação abaixo do número de subscritores necessários sequer para constituir um partido, mas continuam, é caso para dizer, vegetar por aí. É esta a diferença fundamental entre as massas críticas alternativas que surgiram na Grécia, aquelas que estão a surgir e muito provavelmente ganharão as eleições em Espanha, como o Podemos, e a atitude que os portugueses têm sabido, se calhar ao longo da sua história, ou têm conseguido manter e que é sempre uma atitude de pequeno caráter divisionista e em que, repare-se neste momento, com Marinho Pinto, Paulo Moraes, ainda não se sabe bem qual é o nome do partido, mas a referência é Paulo Moraes. Será mal também que um partido tenha apenas como referência uma pessoa e um nome. Um partido não se pode fazer com base apenas numa pessoa. O Partido Democrático Republicano, o Partido Livre. Livre assusta-me um pouco porque é uma definição, não por ser livre, pelo contrário, isso é ótimo. Mas se é completamente livre, em termos ideológicos, fica por formatar qualquer coisa. Já o Bloco, que também se pretendia que fosse um bloco, neste momento está pulverizado com seis, nem sei como é que é de chamar, seis cabeças, uma porta-voz e muita dissidência interna. Parece que a Ana Drago também exige um direito de tendência. Muita gente a dispersar-se, muita gente a sair e a desistir, mas existem ainda, ao que parece, segundo notícias que nós vamos lendo, mais quatro partidos em formação e que estarão legalizados ou em vias de legalização para surgirem a apresentar-se às próximas eleições. E assim é caso para dizer, como eu já escrevi alguns, assim não podemos. De facto, assim não vamos tirar exemplo da unidade que surgiu em Espanha, da unidade que surgiu também na Grécia e, sobretudo, das necessidades urgentes que todos nós estamos a vivenciar, a experimentar e que exigiam a capacidade de diálogo, de articulação, de pequenas cedências para que se apresentasse, oh, quantas vezes tenho sonhado isso durante a minha vida cívica de homem que pensa o seu país, apresentasse um projeto comum, uma casa comum, uma vez que estamos todos, e esse é um emblema do grito, estamos todos muito fartos destes protagonistas.
Os de agora, os que alternam, os que regressam, os que não morrem, os que permanecem, os que são deputados há 30 anos, há se calhar 40, eh, os que são ministros deixam de ser, voltarão a ser, etc, etc. Estes protagonistas cheiram-nos a podre, não estamos com paciência mais, não podemos mais aturar este tipo de gente, sinceramente. Saturaram, levaram o país a uma falência cultural, a uma falência da credibilidade na política e eles próprios não se veem ao espelho, mas nós temos sido um espelho crítico da sociedade política portuguesa e temos sabido aqui denunciar esse tipo de situação. Eu, nesse aspecto, portanto, em relação às eleições hum, legislativas, não se me oferece dizer muito mais. Em relação às eleições presidenciais, muito gostaria que se apresentasse um candidato probo, um homem de bem, um homem independente, um homem de cultura, preferencialmente, e começam a perfilar-se muito também à portuguesa, por pequenos indícios. Quando vemos o professor Marcelo a abraçar o Pedro Abrunhosa, já percebemos que vai ser candidato, só pode. Porque para fazer esse tipo de caldeirada com pessoas que à partida seriam de um registro político diverso ou até antagónico, é porque está a caminhar a passos largos para assumir uma candidatura. Tenho alguma pena por respeito, não conheço muito bem, mas conheço o suficiente. Privámos 3 ou 4 vezes, por sinal fiz o concerto de abertura para a campanha eleitoral que resultou na sua eleição como Primeiro-Ministro. Foi em Guimarães, lembro-me bem, e uma vez, num local diametralmente oposto, em Vila do Bispo, encontrei-o e disse então, vai haver outra vez a candidatura, e ele sorriu, manteve o tal tabu que ainda mantém, e acho, sinceramente, que devia desfazê-lo. Estou a falar, obviamente, de António Guterres, que está a fazer um bom papel nas atuais situações de alto comissário para os refugiados e, ao que parece, também não teria sido reeleito, mas que terá que definir se é ou não candidato. Hum, Vejo algumas pessoas que respeito, que têm envergadura intelectual e que poderiam desempenhar a função. Aliás, face ao exemplo atual, isso é relativamente fácil. Hum, Pois tem havido uma presidência entre o adormecido e o menos cultural. Não, 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 não é seguramente a prioridade presidencial conforme temos visto. E o país, ficando mais inculto, fica sempre mais pobre, porque é um país histórico, é um país de, de uma tradição e de uma envergadura, de um peso literário, estético, artístico, cultural, linguístico, até a nossa língua tem sido aviltada através de acordos que nós sabemos que são o que são e que valem o que valem. Gostaria, portanto, que face aos eh, episódios que se aproximam, digamos assim, eh, houvesse aqui, peço isso como fundador do Grito, uma, um despoletar, um debate forte, fortíssimo, mas muito sério, muito. Não vamos perder o sentido crítico das coisas que vão surgindo, as denúncias das causas que acharmos, obviamente, necessárias, mas tentar focar nestes 3 temas. A celebração dos nossos 10.000 subscritores é muito importante. Será que devemos avançar para um movimento de caráter nacional, para um partido, como alguns defendem, rejeitando o voto e combatendo ao lado daqueles que
que dizem que votar que não é de todo uma solução. Pessoalmente não concordo. Mas o grito é democrático e aceitará, se for essa a decisão da maioria. O que fazer, uh, quem ajudar, quem se subscreve ou se não se subscreve, mas qual a nossa atitude, um debate profundo e alargado sobre as eleições que se aproximam, tanto as eleições para a Assembleia da República, como as eleições para a eleição de um presidente que dignifique e que seja um homem de bem, uma pessoa de cultura, uma pessoa com capacidade de comunicação, uma pessoa, repito, proba. Os antigos tinham a expressão os homens bons que integravam o Senado ou Jerúsia. Pois nós precisamos de um homem de bem que se revela até ao fim um homem de bem, porque houve candidaturas já no nosso passado recente em que pensávamos uma coisa em relação a alguns candidatos e afinal depois revelaram-se pequenos oportunistas políticos que até parece que já ameaçaram voltar outra vez a reincidir. Não é isso que eu falo. Falo de uma pessoa provavelmente inesperada, uma pessoa acima, perdão, acima de qualquer suspeita e que desempenhasse o cargo com abertura, com comunicação e com capacidade. É este o grande debate que se põe neste momento a todos nós aqui no Grito, pessoas sérias. E nós próprios, pessoas de bem. É para nos focarmos nestas duas eleições que eu peço, durante o próximo período de uma semana, 2 semanas, um mês no máximo, nós saibamos aqui discutir muito seriamente qual a nossa posição, porque já não é despecienda. É uma posição provavelmente que tem algum peso arbitral, pelo menos neste mundo relativamente facto e discutível a importância que é o mundo do Facebook, mas suponho que, apesar de tudo, temos um peso, repito, arbitral, pela nossa postura cívica, pela nossa atitude ao longo já de vários anos e, sobretudo, pela nossa seriedade e a seriedade das pessoas que compõem o grito e que neste momento já são muitas. Um grande abraço para todos. Vamos refletir profundamente e vamos começar a surgir com opinião sobre estes temas. Um abraço.